Estava observando o ambiente natural de um grupo de uma peça quando um meliante levantou um argumento. Para ele, o arco de Elbaf estava tendo muitos momentos mornos. Ele coloca a culpa nisso no fato que os inimigos não conseguem transmitir perigo. Isso é um fato. A Gunko aparecer no navio dos piratas Kolum, para mim, nem fede e muito menos cheira. Primeiro porque o Jinbe está lá e em segundo, mesmo que ele não estivesse. Desde Egghead que uma dúvida foi morta. Na verdade, a dúvida é morta em Wano e Egghead termina de fechar o caixão. Pessoal sempre teve a dúvida sobre como o grupo 100 iria se sair ao enfrentar usuários de Haki. Todo mundo acreditava que seria uma versão do Zoro vs Mihawk, ou então, outro exemplo é o Zoro vs Kuma. Ou pior, o bando versus pacifistas e Almirante em Sabaody. Mas aí, chega o ano e a gente vê uma cena absurda. O Usopp e a Nami tomando golpe com Haki na cabeça e nenhum dos dois desmaia. Inclusive, quem o Usopp enfrentou em Wano? Por exemplo, a Nami derrotou a Uchi, certo? Na verdade, não. O que derrota a Uchi é o acúmulo de dano. Ela já tinha apanhado para o Luffy, Yamato e Big Mom. A Robin teve uma melhoria na força, o Karatê Tritão é massa, porém, ela só usou no teto e nunca mais. O gelo do Brook também é legal, mas se o inimigo tiver Haki, isso não vai funcionar. O Chopper inventou de usar o modo monstro contra o Queen e precisou ser salvo pelo Sanji. O único que consegue vencer uma luta limpa é o Frank e mesmo assim, não foi fácil. Mas aí chega Egghead e lá o bicho fica louco. O Saturno é o ancião mais merda que já existiu. Todo mundo sabe disso, mas esse cara era forte. O problema está nessa cena aqui. Quando Oda decide meter o Saturno enfrentando todos os membros que não possuem Haki. Aí o que estava camuflado em Wano ficou na cara. A Uchi dava mais cabeçada que tudo, então dá pra miguelar uma cabeçada com Haki e dizer que o pessoal conseguiu tancar. Porém, o Saturno tem Haki do rei e armamento. Seria impossível mostrar o Chopper empalado e dizer que ele sobreviveu. Aí o Oda, simplesmente, faz o Saturno lutar sem nenhum dos seus poderes. Ou seja, se esse grupo tiver que enfrentar alguém que usa Haki e tem um poder muito problemático, tipo a Gunko. O mais provável é que ela não os use. Além disso, olha quantos personagens fortes existem no arco. Temos o Gaban, o Dory Brog, o Loki que está ferido, mas todo mundo fala que o Loki é sinistro, então se espera que ele seja igual a 8 Kaidos e 20 Big Mons. Aí ainda tem o Saulo, o Jinbe, o Sanji, o Zoro e o Luffy, com modo Nika e todo o seu poder de transformar imaginação em realidade, ou quase isso. No lado dos inimigos, 3 cavaleiros que o maior feito até agora, foi atacar um Loki indefeso. Ou seja, tem pouco inimigo para muito aliado. Automaticamente, o que mais deixa o arco interessante é ouvir sobre o passado do Loki, ou ainda melhor, ver vestígios do passado do mundo. O mural foi foda, o robô de 3.000 anos irado, Shebeck esteve em Elbaf, olha que massa. Infelizmente, isso são migalhas numa torta que ninguém queria comer. Ninguém espera que o Luffy vá perder, mesmo ele sendo incapaz de ferir os anciões. E ninguém espera que algum membro do bando morra em batalha depois do vexame que foi a luta contra o Saturno. Então assim, querendo ou não, as batalhas precisam gerar tensão, precisam trazer preocupação. E desde Egghead que uma luta não traz nada. Em Egghead ainda teve algo pior. Em determinado momento, o Saturno caiu no mar, mas o Oda não deixou isso acontecer. A cena foi toda construída para isso e no final o Saturno caiu na praia. E para mim, isso é o que está enfraquecendo o andar da carruagem. O negócio é tão maluco que nenhum usuário de Haki da observação notou que está acontecendo uma batalha em larga escala no Reino do Sol. No mínimo o Sanji, eu esperava que sentisse algo. Porém, a distância pode e, certamente será usada como justificativa para isso. Ou seja, o capítulo está morno porque ninguém se importa com a batalha. O Somers pode ter o Haki mais forte já mostrado, ele vai perder porque não existe tempo para derrotas, fora que se ele usar vai ser contra o Luffy e não contra um Usopp, que não pode se proteger. Pausa para solicitar o like a boss. Deixe o like. Enfim, enrolei muito, então, sem mais demora, vamos para a capa. Dessa vez temos destaque para Uchi e o seu irmão meio morto. Achei surpreendente o Rusru ter sido derrotado assim tão facilmente. Esperava algum chorinho. Agora com a Uchi e página 1 livres, pra onde será que isso vai, né? Mas enfim, entrando no capítulo, descobrimos o que teria acontecido com o Queen se ele fosse um animal irracional enquanto Sanji e Zoro se unem mais uma vez para lançar um ataque especial voador. Se não me engano, a primeira vez que usaram isso foi em Thriller Bark. E bom, o especial da dupla foi um meteoro na vida desse Groksauro, vulgo, Brachiosauro. Uma cena que poderia ter ficado em off, porém, ela tem um motivo bom para existir.
já que nos resolve alguns mistérios e dúvidas sobre o escudo do Goldberg. Primeiro, que o cozinheiro dos novos piratas gigantes possui a língua presa e troca o R por L. Uma referência direta à Turma da Mônica, e com toda certeza, sou o único que percebeu isso. Enfim, durante a caçada do trio, o Goldberg usa o seu escudo, que se chama Nash. O escudo possui a capacidade de crescer, aumentando sua área de proteção, mas ele parece ter alguma dificuldade para ampliar o tamanho e não parece ter muito fôlego. Isso pode ser um efeito colateral. Obviamente, o escudo chama a atenção do Zoro, que pergunta se aquilo é algum poder de fruto. E a resposta é muito importante. Goldberg revela que o escudo foi criado durante a batalha contra a Big Mom, há 64 anos. Ou seja, a batalha em que a Lin mandou o Barba de Cachoeira para o Zaralho. O que responde às dúvidas. O escudo de fato é um home criado pela Carmel. Isso explica um pouco mais sobre o próprio fruto da alma. Um objeto que recebe uma alma se torna um ser vivo de verdade. Obviamente, não parece ter uma necessidade de se alimentar e nem possui um limite de vida. Agora fica a dúvida: será que funciona igual quando a alma usada é da própria usuária do fruto? Acredito que sim, uma vez que a alma é colocada no objeto, aquilo se torna um ser independente. Existe um vínculo. Todo home criado pela Big Mom era leal porque foram criados por ela, porém, quando a criadora morre, o home se torna livre. Imagino que seja assim. Além disso, acho que um efeito colateral negativo é o home possuir uma dificuldade maior na hora de usar os seus poderes. Por isso o Nash parece ter dificuldade para crescer e depois parece tão cansado. Além disso, a existência do Nash contribui com a morte da Big Mom, já que o escudo continua existindo mesmo após a morte da Carmel. E isso é um baque forte para os fãs da Big Mom. Mas enfim, o trio foi caça para alimentar o Loki, que, nesse momento, está abrindo a boquinha. O gigante finalmente revela como ficou tão machucado. E a culpa é dos Cavaleiros de Deus. Como o Loki é odiado, ninguém se importa muito. O Hairudin até imagina que o Loki que provocou isso quando esteve lá fora. O que Loki rebate: para ofender os Cavaleiros, ele teria que estar muito perto de se tornar o rei do mundo. Inclusive, aprendemos hoje o porquê ele tem esse sonho de se tornar o destruidor do mundo. Mas por enquanto, a informação do Loki nem fede e nem cheira. Pessoal não parece preocupado. Na verdade, é muito louco. Enquanto um grupo está curtindo o friozinho do submundo regado a muito churrasco. O Reino do Sol está pegando fogo. Porém, ninguém parece sentir nada. Como comentei antes, o tamanho da árvore deve ser um problema. Bem, começa uma churrascada e o Luffy se torna a personificação do ditado: de boas intenções, o inferno está cheio. O pivete começa uma sequência de vacilos absurdas. Mete carne quente na cara do doente e, achando pouco, derruba uma caneca de sopa fervendo no cara. Com exceção do Loki, todo mundo acha bom. A Gerda até dá um like. O que faz o Sanji questionar o que o Loki fez. Parecia que teríamos mais informações do passado começando aqui. Porém, o Zoro recupera o assunto sobre o acordo do Luffy e o Loki afirma que sabe onde o Shanks está, mas como o acordo ainda não foi completo, ele não vai dizer. No mínimo, isso nos leva para outra direção. O Loki revela que já foi como o Luffy e admirou um pirata quando era só um jovem delinquente. Infelizmente, essas lembranças não trazem nenhum acontecimento muito revelador. Um pouco da curiosidade é sobre o que levou Shebeck a visitar Elbaf. Mas o que mais me deixa intrigado é sobre o porquê o Oda ainda esconde o rosto desse cara. Ou ele ainda não definiu qual será a aparência final do Bruto, ou o Shebeck pode estar vivo em algum lugar. Talvez já até vimos ele, só não sabemos disso ainda. Tipo o Gaban que aparece numa capa de costas. Será que o Shebeck estava no nível 5 ou talvez esteve no nível 6 da prisão? Enfim, fica um mistério, porque o Oda ainda esconde a real aparência do X-Beck. Bem, sobre o flashback do Loki. O negócio realmente não tem nada. O Loki queria subir no navio e o Beck não deixou. Então o Loki desafiou o maluco e tomou um pau. No mínimo, sabemos que o Shebeck era sem piedade. Usava força total mesmo enfrentando uma criança. E esse foi o ápice do capítulo. O Loki falando sobre como ele conheceu e apanhou para o Shebeck. Imagino que o sonho de destruir o mundo seja herdado do X-Beck também. Mas bem, depois disso é só pra baixo. Vemos que os gigantes liderados pelo Dory e Brog parecem estar tendo certa dificuldade em lidar com os medos das crianças. Mesmo assim, não parece ser realmente perigoso. Os seres nem parecem ser fortes. O Gaban derrota o medo Loki com um golpe simples. O mais interessante é a forma que ele ataca, mantendo os machados girando. Outra coisa, mais uma vez, o Gaban reforça a lenda dizendo: se essas crianças conhecessem os monstros de verdade, seriam ainda mais difíceis.
dando a entender que essa versão do Loki não representa o original e isso vale para todos esses seres. Ou seja, isso não é um perigo de verdade. O problema é que são muitos. Outra coisa interessante é o comentário do Gaban. Ele realmente possui um haki da observação poderoso. Ele consegue sentir a presença dos Cavaleiros de Deus, mesmo com o trio tentando se esconder. E o comentário dele é curioso. Ele diz, essa voz estranha. Por que será uma voz estranha? Será porque os Cavaleiros possuem pactos com o Imu? Bom, essa semana vi vários cortes do podcast Dom. Um deles era sobre um dos possíveis poderes do Imu, a capacidade de controlar a entropia de um corpo. Pelo que entendi, esse poder seria a resposta por trás da longa vida dos anciões. Ou seja, o Imu estaria congelando o estado deles impedindo que envelhecessem, além de ser o responsável pela regeneração do grupo. Se ele fez algo parecido com os Cavaleiros de Deus, isso poderia alterar a presença natural deles, tornando algo estranho quando sentido pelo haki da observação. Infelizmente, Egghead falhou em não mostrar nada parecido. Bom, vamos para o drama. As crianças estão marchando para o fogo. E assim, isso está completamente desencaixado, né? Não faz sentido nenhum. A missão é sequestrar as crianças para que elas sejam usadas como mecanismo de controle sobre os gigantes. Mas o trio não está nem se esforçando para isso. A Gunko não faz nada para impedir isso. O Somers, que teoricamente é o líder interino da coisa, está se divertindo com a ideia delas queimarem e o Killingan nem aparece na cena. O único sentido nisso é fazer o Jinbe ser útil. Fora isso, nada explica. Enfim, esse é um momento bem maluco. Mas, como tinha previsto, alguém veio e salvou todo mundo no último segundo. E outra coisa que achei esquisito. O Jinbe lança o golpe usando a nuvem mar, mas o golpe só cai depois que ele volta para o Sval. Deve ser lag do servidor. Bom, achei esquisito, mas tá tudo bem. Outra cena curiosamente maluca, é a Gunko que se teleporta para o Sval sem que ninguém veja. E aí, essa poderia ser a cena que leva todo mundo à loucura. Meus deuses, a Gunko vai massacrar os chapéus de palha. Mas no fundo, todo mundo sabe que não vai, mesmo que o Jinbe não estivesse lá. Inclusive, a Gunko e todos os cavaleiros, vêm demonstrando ser o completo inverso da Nami. Enquanto a Nami possui um super cuidado com crianças, a Gunko simplesmente jogou elas no fogo. Isso tornaria interessante uma batalha entre as duas, mas isso é impossível. Teoricamente, a Gunko tem haki e a Nami não. Seria um massacre. E infelizmente ou não, aqui não tem a desculpa, como o Saturno estava com pressa, para justificar uma luta sem usar haki. Então o principal adversário dela deve ser o Jinbe mesmo. E digo mais, é possível que a Ripley apareça nisso aí. Com o Colon em perigo, a mãe vai ficar como? Irada. Mas enfim, é isso que temos por hora. Gunko versus Chapéus de Palha, e por que será que ninguém se importa? Tchau. Você chegou até aqui. Um abraço e até a próxima.